Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar os principais momentos da Sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Podemos sentar. Obrigado. Declaro aberta a quarta sessão ordinária da Igreja SDI 2 e faço cumprimentando senhoras e senhores ministros, ilustre representante do Ministério Público do Trabalho, senhoras e senhores advogados hoje, na pessoa do doutor Carlos Alberto Reis de Paula, que eu não sei chamá-lo senão ministro Carlos Alberto Reis de Paula. E faço na esperança de que tenhamos hoje um bom, alegre e produtivo dia de trabalho. Saúdo também os servidores. Então, podemos ingressar nos julgamentos. Aplicou-se o primeiro processo, observando-se as preferências possíveis. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 9501, dígito 11, de 2014, em que são partes Nogueira Elias, Lasbowiski e Matias Advogados e Empresa Metropolitana de Gás e Energia S.A. e outros. Tem a palavra o nobre ministro Douglas Alencar, relator. Pois não, presidente. Senhoras e senhores ministros, recurso ordinário interposto contra acórdão proferido pelo Egrégio segundo Regional, na presente ação rescisória, fundada nos incisos 5 e 9 do artigo 485 do Código de Processo Civil de 1973. O Egrégio Regional, embora reconhecendo que a decisão apontada como rescindenda havia sido substituída pelo acórdão lavrado em recurso ordinário e, portanto, a pretensão seria juridicamente impossível na linha da súmula 192 desta Corte, acabou avançando no enfrentamento dos questionamentos de mérito e indeferindo a pretensão rescisória. Sobrevém, então, o presente recurso ordinário em que a parte pretende não apenas a retificação da decisão regional, para que a coisa julgada seja rescindida com fundamento nos incisos 5 e 9 do artigo 485 do Código de Processo Civil, mas também postula a elisão da condenação que lhe foi imposta a título de litigância de má-fé. Eu estou conhecendo do recurso ordinário, uma vez preenchidos os pressupostos recursais, e quanto ao mérito, o meu voto segue no sentido de extinguir o feito sem resolução do mérito por impossibilidade jurídica do pedido, aplicando aqui a regra do artigo 512 do Código de 73, segundo a qual as decisões últimas de mérito proferidas substituem, por efeito lógico e jurídico, as antecedentes. Por isso, a pretensão deduzida é juridicamente impossível, na forma da súmula 192 desta Corte. E quanto à pretensão de elisão da condenação por litigância de má-fé, o meu voto segue no sentido do conhecimento e provimento do recurso, haja vista a não identificação de qualquer conduta antiética adotada pela parte que manejou a presente ação rescisória. O insucesso da pretensão rescisória, por si só, não configura litigância de má-fé. Então, voto no sentido de excluir a condenação por litigância de má-fé, extinguindo o processo sem resolução do mérito quanto à pretensão de rescisão da sentença substituída por acórdão, deduzida com fundamento no artigo 485, incisos 5 e 9 do CPC de 73. É o voto, presidente. Doutor Roberto Caldas. Senhor presidente, com procuração nos autos, peço a palavra. Tem a palavra, Vossa Excelência. Igreja sessão, digna ministra, dignos ministros. A questão posta por Sua Excelência, tecnicamente perfeita. Há discussão nos autos de que se a pretensão é de rescisão ou desconstituição da sentença ou do acórdão, uma discussão antiga que se debate,
porque o termo decisão serve para uma como para outra. A pretensão do autor da ação rescisória é desconstituir a decisão que o condenou num vínculo de emprego de advogada, com os consecutários decorrentes do vínculo e, principalmente, das horas extras. Da mesma forma que o Egrégio Regional superou a questão do apontamento da sentença ou do acordo regional para rescisão, pede vênia o recorrente para adentrar ao mérito, entendendo que não é caso da súmula 192. A questão de fundo trata da Lei 8906, de 94, precisamente no seu artigo 20, que estabeleceu uma jornada de 4 horas para o advogado. Questão essa de difícil solução, inclusive neste egrégio tribunal, porque a Ordem dos Advogados complementou o texto legal dizendo que a jornada de 8 horas só seria aceitável se houvesse acordo coletivo de trabalho ou então expressa menção de que havia exclusividade da prestação de serviço. Demandas todos os dias acontecem, o tribunal ainda não tem uma posição definida. Essas condenações se tornaram abusivas porque de uma jornada de 8 horas normal para todo trabalhador, passa-se a ter 4 horas extras. No caso específico, esta demanda já soma mais de R$1 milhão só de horas extras. Mas o que chama a atenção neste processo? A demanda, a reclamação trabalhista ajuizada pela advogada, visava o quê? O vínculo de emprego. A defesa não reconheceu o vínculo e prosseguiu nessa tese até o final. A sentença reconheceu o vínculo de emprego, concedeu a ela os direitos trabalhistas e reconheceu a jornada de 4 horas de trabalho. Como ela trabalhava 8 horas, determinou que as demais fossem pagas como hora extra. Aqui está a diferenciação de todas as teses que nós já discutimos aqui. Porque ainda que se entenda que o contrato de trabalho de um advogado deve prever a exclusividade para ter uma jornada de 8 horas, tese que ainda está em debate, neste caso específico não havia como, porque não havia contrato de trabalho. O escritório nunca admitiu a advogada reclamante como sua empregada, e sim como advogado autônomo. A Justiça do Trabalho reconheceu que havia vínculo. Ao reconhecer que havia vínculo, aplicou a Lei 8906, dizendo que a jornada dela era de 4 horas. O empregador não tinha como ter escrito no contrato de trabalho, porque não existia um contrato de trabalho, que havia exclusividade na prestação de serviços. Diante dessa situação inusitada, temos que nos valer, com todas as vênias, do princípio da primazia da realidade. E o que aconteceu nesta ação, na ação de reclamação trabalhista? A reclamante, ao prestar seu depoimento, o que ela diz? Peço vênios para ler, peço vênios. Não tinha condições de arcar com trabalhos particulares, pois, como já mencionei na inicial, o volume de trabalho para a reclamada era tão intenso que não daria conta de assumir clientela particular. Isso é a reclamante falando, agora recorrida. Pois a jornada que cumpria diariamente absorvia todo o seu tempo. A sua testemunha diz o quê? Depoimento da testemunha por ela arrolada. Havia dedicação exclusiva da reclamante. Nós temos aqui a confissão da própria reclamante de que ela tinha exclusividade na atividade dela. Ela trabalhava tão intensamente no escritório que reconhece, ela mesma reconhece, que não tinha tempo para outro tipo de advocacia. Isso nos leva ao quê? À exceção da regra do artigo 20 da Lei 8906. Ela reconhece, ela depôs em juízo, dizendo que trabalhava intensamente e que não tinha tempo para ter outra clientela, e a sua testemunha reafirma, havia sim dedicação exclusiva. É o que a lei ou a Ordem dos Advogados, no seu provimento, estabeleceu
Não havia como, portanto, o empregador, que não se intitulava empregador, estabelecer um contrato de exclusividade. Ela era tratada como autônoma. E ela vai a juízo, ajuiza uma ação, tem o seu vínculo reconhecido, a jornada de trabalho é reconhecida em 4 horas, e ela vai e alega que trabalhava mais do que isso, 8 horas, no mínimo, que não teria tempo de ter uma clientela própria, e que a sua testemunha confirmou esses fatos. Então, eu chamo a atenção de Vossa Excelência para esses dados, porque é relevantíssimo se decidir essa questão do vínculo de emprego do advogado. Advogado não tem jornada de 4 horas. Nós ficamos aguardando uma audiência mais de 4 horas, às vezes, nem sempre. Nós ficamos aqui no tribunal, às vezes o dia inteiro, como Vossas Excelências ficam. Então, se estabelecer uma jornada de 4 horas, é impossível. Não há como. Nós temos um ofício de defender o nosso cliente. E esse ofício nos obriga a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Afinal, a lei estabeleceu isso, mas nós temos que pensar nesse rigor da lei. Se a própria parte reconhece que era exclusiva do escritório, quem mais vai dizer o contrário? Então, com essas breves palavras, espero que esta Igreja Sessão reflita sobre a tese, ultrapassada a extinção do processo, de Sua Excelência o Ministro Relator, de que seria importante decidir essa questão. A parte nos autos reconhece ser exclusiva, é o bastante, é o que ela mesmo diz na sua ação trabalhista. Dito isso, espera-se o provimento do apelo e a improcedência, a rescisão da decisão que condenou o escritório nas horas extras, especialmente. Ministro Relator. Senhor presidente, eu cumprimento o ilustre advogado pela dedicação e combatividade com que defende as teses que lhe são confiadas nos casos que tramitam perante essa Justiça do Trabalho, mas eu vou lamentar não poder enfrentar os questionamentos produzidos da tribuna em face da natureza preliminar da questão processual já exposta a Vossa Excelência e aos demais integrantes deste colegiado. Como foi dito antes, cuida-se de ação rescisória voltada contra a sentença que foi substituída por acórdão em grau de recurso ordinário. E a leitura da petição inicial evidencia a nítida pretensão da parte em rescindir a sentença. São expressos os registros contidos na peça vestibular, precisamente as folhas 6 e 7, em que a parte expressamente reprisa que a decisão rescindenda é, de fato, a sentença. E, nesse sentido, não me parece possível suplantar a súmula 192 desta Corte. E, com essas considerações, eu ratifico o voto e submeto a questão a Vossas Excelências. Indago se há alguma divergência, alguma dúvida. Senhor presidente. Ministro Agra. Não é divergência, não. Eu acho até que é bastante relevante a discussão da questão de fundo, mas realmente não há como superar a preliminar. Para se chegar ao mérito, se discutir a questão de fundo e até a interpretação autêntica da própria autora, que ela admite a dedicação exclusiva, aquela velha questão se essa dedicação exclusiva tem que ser acertada, ajustada expressamente ou se pode sê-lo de forma tácita. Para se chegar a isso é preciso enfrentar realmente a questão da impossibilidade jurídica. E não há como fazê-lo. Então, eu acompanho o voto. De fato, a dedicação exclusiva é muito mais próximo de uma restrição processual, de uma restrição contratual do que propriamente de uma ilação da prova. De modo que conquanto não se possa desprezar, mas aqui não é bem o caso, nós não estamos no seio da instituição processual. O que me impressiona mesmo são as razões da extinção expostas pelo nobre relator. Ficamos por aqui, eu acompanho e
Proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre ministro relator. Próximo. Há um retorno de vista regimental que está, para agora, está na preferência, né? Eu não voto e pedi ao ministro vice-presidente que assuma a presidência para presidir esse julgamento. Pois não, senhor presidente. Vamos ao pregão. Retorno de vista regimental, concedida à excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 76, dígito 80, de 2013, em que é relator, excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues. Excelentíssimos senhores ministro relator e ministro Ives Gandra votaram no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso ordinário. Não participam deste julgamento, excelentíssimos senhores ministro Brito Pereira e o excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia, por estar impedido. Houve manifestação do Ministério Público do Trabalho. Com a palavra, a ministra Vistora. Senhor presidente, senhores ministros, o pedido de vista regimental ele foi formulado em razão do debate envolver uma preocupação que eu tenho sobre a matéria relativa ao afastamento da presunção relativa à declaração de hipossuficiência por pessoa física. O ministro Douglas Alencar, doutor relator, adotou o entendimento sintetizado na ementa de seu voto, que é a hipótese em que a desembargadora relatora indeferiu o pedido de gratuidade de justiça gratuita, assinando ao autor prazo de 10 dias para comprovação do depósito prévio. Sem efetuar o depósito, o autor insistiu no pedido de justiça gratuita, reportando-se a declaração de que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Ministro relator conheceu do recurso e negou provimento. No caso em exame, verifica-se que o autor, pessoa física, na petição inicial da ação rescisória, declarou não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Esse fato, argumento antes que não reconheço que a participação do autor em asta pública, que se destinava à alienação de bem imóvel, ainda que de valor elevado, mesmo que esse valor tenha sido depositado no dia do leilão, eu não considero que esse fato seria suficiente para afastar a presunção contida no artigo 4º, caput, parágrafo 1º da Lei 1060, vigente à época da propositura da ação rescisória. E considero que esse fato não tem o condão de elidir a declaração de hipossuficiência, porque não demonstra, por si só, que o autor possui liquidez financeira. Pode-se entender que o montante depositado constitui a reunião de todos os seus haveres e o pagamento das custas processuais possa realmente comprometer o próprio sustento e o de sua família, como declarado e não elidido pela competente comprovação contrária. Eu trago um precedente, alguns precedente da SDI 2, processo de relatoria da ministra Maria Helena, da SDI 1, do ministro Hugo Scheuermann, e precedente da SDI 1, processo de relatoria do ministro Cláudio Mascarenhas Brandão. E peço vênia ao ministro relator e a quem o acompanhou no seu voto, para divergir e dar provimento ao recurso ordinário, a fim de deferir ao autor os benefícios da justiça gratuita e afastar a extinção do feito declarada na origem, por ausência de depósito prévio, bem como determinar o retorno dos autos ao TRT de origem, para que prossiga na instrução e julgamento da presente ação rescisória, da forma que entender de direito. De forma bastante sucinta, senhor presidente, esse é o meu voto. Ministro relator, com a palavra. Senhor presidente, esse é um caso que suscitou um debate rico
na sessão em que houve o início do julgamento e, fundamentalmente, nós nos posicionamos pelo desprovimento do recurso em face da circunstância de que se cuida de um médico que, no ano de 2008, depositou R$ 1.340.000, que foi o lance por ele oferecido para a arrematação do bem levado à praça, um terreno na praia de Carneiro, salvo engano, no estado de Pernambuco. E a douta juíza desembargadora relatora da ação rescisória indeferiu a pretensão de gratuidade da Justiça. Ele interpôs agravo contra essa decisão. A Corte Regional manteve a decisão e nós sustentamos que, nesta singular situação, em que alguém provido de recursos expressivos comparece a juízo na condição de arrematante e efetua um lance expressivo, deveria, quando menos, ter a cautela de demonstrar documentalmente que não detinha, de fato, condições para efetivar o depósito prévio da presente ação rescisória. Ministro Ives, quando votou, fez menção, inclusive, à circunstância de que a gratuidade da Justiça presente na CLT não se aplicaria a essa hipótese, na medida em que não se cogita aqui de um trabalhador hipossuficiente ou de alguém que não tenha condições efetivas claramente demonstradas, alguém, pessoa jurídica, né, pessoa natural ou jurídica, mas que figura como tomador de serviço na posição de empregador, de efetuar o depósito prévio. Também cito no meu voto vários precedentes que remarcam a natureza relativa da presunção de veracidade da declaração de miserabilidade jurídica e submeto, presidente, a questão ao exame do colegiado. É evidente que hoje, com os meios tecnológicos de que dispomos, nós poderíamos, quem sabe, até promover diligências e verificar, por exemplo, que o arrematante, ora recorrente, é proprietário de 3 empresas. Mas isso é um dado que eu acabei de verificar por acaso, não é a motivação do meu voto absolutamente, mas a motivação está centrada, primeiro, na natureza relativa da presunção que advém de uma declaração de miserabilidade, segundo, na circunstância de que se trata de um médico, segundo foi dito, inclusive, da tribuna, um profissional liberal que, em tese, detém condições de suportar o pressuposto processual em causa, e terceiro, na linha dos precedentes apresentados, é sim possível afastar a presunção a partir dos elementos de convicção produzidos. E quarto, o autor não se acautelou, trazendo extratos bancários, declaração de imposto de renda, que pudesse corroborar a declaração por ele prestada da sua miserabilidade jurídica. Eu peço vênia à ministra Adelaide, louvo a divergência, mas ratifico o voto e submeto a questão ao colegiado. Prossigo tomando votos. Ministra Malman, como voto? Não obstante, a ministra Adelaide tenha feito referência a um processo que eu fui relatora, considerando as circunstâncias aqui expostas pelo relator, eu vou pedir vênia à divergência e acompanhar o relator. O relator. Ainda que eu também entenda que, no caso, se poderia aplicar a Lei 1060 de 1950, mas, pelas circunstâncias expostas pelo relator, eu decido na mesma forma que por ele. Pois não. Ministro Breno, como vota? Senhor presidente, eu acho que aqui o TST não pode fechar os olhos para uma situação existente e real. Em 2008, R$ 1.340.000, ele é rematante de um imóvel nesse valor. Eu acredito que, se nós não entendêssemos que, num caso desse, posso falar assim, até fora da curva, nós deixássemos de aplicar a lei e receber o depósito prévio, nós estaríamos abrindo uma situação, uma exceção aqui para que ninguém deposite mais. Então, eu, com todas as vênias do voto apresentado pela divergência, eu voto com o relator. Com o relator. Senhor presidente. Pois não, ministra Adelaide, com a palavra. Vossa Excelência me permite a palavra?
ministro Beno considera fora da curva a minha divergência. Não. Eu quero dizer que eu trago, o ministro Douglas traz em seu voto precedentes de turmas. E eu trago no meu voto divergente vários precedentes da SDI 1, inclusive da SDI 2. Essa é uma situação que nós estamos analisando do ponto de vista processual e do ponto de vista dos elementos que vieram para o processo. Então, é só para reafirmar, e eu reafirmo a minha divergência. Pois não, ministro Adelaide. Ministro Alexandre, como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, eu estou aqui numa situação muito desconfortável. Trata-se de uma pessoa física, um médico, que não é empregado, mas é um trabalhador, que segundo como segundo arrematante no feito matriz, depositou um lance de 1.340.000. E o egrégio TRT, naquela ocasião, acabou por dar provimento ao agravo de petição do primeiro arrematante para considerar válida aquela arrematação. E, para ajuizar a ação rescisória, esse médico, que talvez tenha raspado o tacho do que tinha para poder se candidatar a ter um bem havido numa arrematação, ele teria agora que desembolsar mais R$372.000. Não é qualquer quantia, não é R$20.000, não é R$10.000, que já é uma quantia alta, é R$372.000. Quantas vezes os nossos vencimentos, né? Pleiteou a gratuidade de justiça, que foi indeferido, com determinação de que procedesse ao depósito, que não fez. E não fez o argumento de que ele teria direito à justiça gratuita na forma da lei. Eu compreendo as razões do ministro relator, louváveis, mas a questão é que eventual riqueza que possa ter esse médico, ela não está nos autos. A outra parte poderia impugnar tudo aquilo que está se dizendo, que a pessoa que se afirma miserável juridicamente, ela não está dizendo que é pobre, ela está dizendo que juridicamente ela não tem condições de arcar com esse depósito de R$372.000, não caberia a outra parte, então, requerer as provas necessárias? A orientação jurisprudencial número 304, da SDI 2, enuncia o requisito, né? Agora é aglutinada a súmula 463, que, atendidos os requisitos da Lei 5584 de 70, artigo 14, parágrafo 2º, para a concessão da assistência judiciária, basta a simples declaração do declarante. O artigo 4º da Lei 1060 de 50 diz que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante simples afirmação. O dispositivo foi revogado pela Lei 13.015, 13.105 de 2015, no sentido de que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários, tem direito à gratuidade na forma da lei. Na forma da lei significa, como eu adiantei, não a pobreza, mas a miserabilidade jurídica. E essa miserabilidade é declarada, né, demonstrada pela mera declaração de hipossuficiência. O parágrafo 3º do mesmo dispositivo enuncia que a declaração de hipossuficiência contém uma presunção iuris tanto. Ou seja, se é iuris tanto, a prova é da parte contrária. Não é a parte a favor de quem milita a presunção que tem que sair provando que é pobre. É a outra parte que tem que provar que ela não é pobre. Isso está na lei, não sou eu que estou dizendo. O pedido de gratuidade, diz o parágrafo 3º, pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro, no processo ou recurso. Presume-se verdadeira alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Me parece que esse médico é uma pessoa natural, não é uma pessoa jurídica. Ainda a instrução normativa número 31/2007 desta Corte, que trata do depósito prévio para ação rescisória. Artigo 6º. O depósito prévio não será exigido da massa falida quando o autor perceber salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal ou declarar, sob as penas da lei, que não está em condições ou declarar que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Assim, pouco importa, penso eu, que o autor seja médico, profissional exitoso ou bem-sucedido ou que o tipo de trabalho comprove que não é pobre nos termos legais. Ele pode ser tudo, mas pode ser que ele não tenha, naquele momento, os recursos necessários para poder arcar com essa despesa.
se a pessoa física fez a declaração de que não pode arcar com os custos sem comprometer seu sustento da família, e a presunção faz jus à gratuidade de justiça, cabendo a outra parte, evidentemente, não é um valor pequeno, né? Mais de R$300 mil. A ação rescisória, ainda por cima, foi ajuizada sob a égide do CPC de 73 e sob a égide também da lei antiga, se tratando da CLT. Ainda que a Lei 13.467 de 2007 venha trazer uma responsabilidade maior às partes que acessam à justiça, entendo que não é o caso de sobrestar o reconhecimento do direito de dispensa do prévio aviso. Ao revés, com maior responsabilidade processual, as partes que declaram não terem como pagar as custos processuais e demais despesas, colocam-se sob a espada de Damocles, podendo ser apenados a qualquer tempo, caso se comprove o contrário, ou se altere a situação de miserabilidade. Já o artigo 836 da CLT também se ressalva a hipótese, né? Salvo prova de miserabilidade jurídica do autor. Então, no meu entender, aqui basta a declaração, por todas as razões. Agora, além de tudo, é a jurisprudência desta subseção especializada. A ministra Maria Helena Malman, em processo, que deve ter lá, evidentemente, as circunstâncias concretas para isso, ela decidiu nesse sentido, no RO 4.425 de 2014. Há processo aqui da ministra Adelaide, no mesmo sentido. Esse aqui já é processo também da subseção especializada, desta subseção especializada. Outro processo nesse sentido, ministro Alberto Bresciani, RO 21.703 de 2015, de 2017, desta seção especializada. Outro recurso ordinário, desta subseção especializada, ministro Manuel Pereira, no mesmo sentido. Outro, do ministro Bresciani, aqui já mais antigo, 2013, também desta subseção. Outro, do ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, 2017, RO 828 de 2012. Outro, do ministro Levenhagen, nesse sentido, tudo ação rescisória. Outro, do ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, de 2016. Outro, de 2009, ministro Renato de Lacerda Paiva. E um voto do outro relator, do ministro Douglas, também nesse sentido. Desta subseção especializada, RO 5.065 de 2014. Enfim, senhor presidente, diante vou chamar de jurisprudência desta subseção relativa ao assunto, e do fato de que não existe prova em sentido contrário à presunção firmada, nesse caso, pedindo vênia, eu acompanho a douta Vistora. Senhor presidente, concede a palavra? Pois não, ministro Breno, com a palavra. Senhor presidente, o senhor me perdoe aqui, continuo com o pensamento que se trata de um ponto fora da curva, e eu esclareço duas situações. A primeira, o ministro Alexandre fala que a outra parte tem que demonstrar que ele não tem essa capacidade. A outra parte não foi citada. Então, talvez num outro momento ela até falaria e comprovaria, mas eu vou um pouco mais além. Esse valor, ele não foi recebido, de 1.340.000. Ele está exatamente querendo anular a arrematação que foi feita por um outro. Então, esse valor foi devolvido para ele. E por que ele não pode agora depositar 20%? Então, eu acho que são questões que nós temos que avaliar. Eu só estou esclarecendo que as questões não são tão simples assim, ou de acordo com a jurisprudência que existe dessa Corte. Esse é um caso um pouco diferente. Me perdoe, ministra Adelaide, eu não quis falar num ponto fora da curva do seu voto, mas das situações como algo diferente do que nós temos analisado em outros processos, nessa SDI, e eu acredito que na SDI 1. Era só isso, senhor presidente. Pois não.
Excelência, uma questão de fato. Cabe a mim votar. Doutor, nós estamos já, Vossa Senhoria já teve a oportunidade de sustentar. Questão de fato, Excelência. Nós estamos prosseguindo no julgamento. Aliás, falta só o meu voto agora. Eu também me debrucei no exame dessa questão. Eu peço, vênia, a divergência, acompanho o relator, pelo seguinte. Nós temos aqui alguns aspectos que diferenciam a situação normal de isenção de custas em ação de depósito em ação rescisória. Primeiro, não se trata de reclamante. E a maioria dos precedentes, não me lembro de nenhum, pode ser que tenha havido algum, que se refira a rematante, mas não me recordo. Não é? Em segundo lugar, como disse bem o ministro Breno, não há dúvida de que o arrematante pretende, poderia exatamente usar esse aporte que foi oferecido para a arrematação para fazer o depósito. Em terceiro lugar, e aqui é menos importante, mas também eu acho que é possível fazê-lo, consultando, como mencionou o ministro Douglas, pesquisando na internet, o recorrente possui 3 empresas no estado de Pernambuco, com um capital social considerável. Não se trata apenas de um profissional liberal, se trata de um empresário. Então, todos esses aspectos, a meu juízo, afastam a regra geral e a jurisprudência que aqui tem se consolidado. Então, respeitosamente, pedindo vênia à divergência, acompanho o relator e proclamo que, por maioria, o recurso foi conhecido e desprovido, vencidas a ministra Adelaide e o ministro Alexandre Agra. Assim se decide, devolvo a presidência ao ministro Brito Pereira. O ministro Adelaide juntará a declaração senhor presidente, de voto ao pé do acordo. eu peço notas degravadas e juntarei voto. Com notas degravadas. Obrigado, ministro Renata. Apregou-se o próximo. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 11.640, dígito 35, de 2016, em que é recorrente concessionária da rodovia MG 050 SA e autoridade coatora José Ricardo Dille, juiz da Vara do Trabalho de Nanuque. Tem a palavra da ministra relatora. Ministra Adelaide Miranda Arantes. Não é isso? 11.640. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança. É o caso de ausência de prova pré-constituída para o manejo do mandado de segurança, uma vez que não foram juntados todos os efetivos atos impugnados e as respectivas intimações. E isso aqui. Os referidos documentos são indispensáveis, pois permitem verificar a alegada violação do direito líquido e certo, assim como o prazo decadencial na forma do artigo 6º e 23 da Lei 12.016. Traindo a aplicação da súmula 415 do TST. Eu trago precedentes no meu voto e pondero ainda que a irregularidade quanto à ausência de assinalação de todos os litisconsórcios passivos e a indicação da autoridade tida por coatora, uma vez que nem todos os atos impugnados foram proferidos pelo juiz José Ricardo Dille, da Vara do Trabalho de Nanuque. E verifica-se ainda que a discussão acerca da inclusão no polo passivo de reclamação trabalhista decorrente do reconhecimento de grupo econômico é passível de impugnação por meio próprio, no momento oportuno, nas reclamações trabalhistas originárias. Aplicação do óbice da orientação jurisprudencial 92 desta SDI 1. Eu conheço do recurso ordinário, no mérito, porém, nego-lhe provimento. É o meu voto, senhor presidente. Conhece e nega.
Doutor Carlos Alberto Reis de Paula. Senhor presidente, a quem reitero a alegria de tê-lo na presidência dessa corte, senhores ministros, vice-representante do Ministério Público. A eminente relatora conhece e nega, fundamentada em questões rigorosamente processuais. Aqui trata-se de um mandato de segurança em que é apontado como autoridade coatora o juízo da vara do trabalho de Nanuque. Efetivamente, e é bom que se historie um pouco, a Impetrante é uma concessionária de rodovia em Minas Gerais, a MG 050, que alcança exatamente o centro-oeste do Estado. São vários atos que são apontados oriundos dessa autoridade coatora. A maior parte, especificamente, é do juiz titular, que é o juiz Dili. Há atos isolados que não são dessa autoridade coatora. Sua Excelência, a eminente ministra relatora, entende que não há juntada de todos os atos dessa autoridade. É bom que se historie que, nessa vara, houve o bloqueio por determinação da presidência da vara, de valores em 138 processos em curso naquela jurisdição, na vara de Nanuque. E o valor alcançado chegou a ultrapassar 13 milhões. Ora, ainda que não haja juntada de todos os atos, há juntada de atos suficientes para comprovar a ofensa ao direito líquido e certo do impetrante. Então, obviamente, se a Sua Excelência diz não há juntada de todos para a configuração do direito líquido e certo, essa exigência torna-se despicienda. De outra sorte, sustenta Sua Excelência que efetivamente não é conhecido, mas não é provido, exatamente porque não houve a integração à lide de todos os terceiros interessados. O Tribunal Regional do Trabalho entendeu também desnecessária essa medida, em decorrência do grande volume de reclamantes presentes nos autos. De sorte, senhor presidente, que, com todo o respeito, a Impetrante argumenta nesse sentido em relação à proposta apresentada pela eminente ministra relatora. Ademais, há de se acrescer quanto ao aspecto que Sua Excelência destaca, em que haveria outros procedimentos, de forma genérica, outros recursos para se resguardar o direito da hora impetrante. Só do ponto de vista teórico, por quanto do ponto de vista objetivo, não há. Porque se nós temos vários bloqueios, diga-se de passagem, vários bloqueios que chegam à ordem de 13 milhões de reais, se nós admitirmos, entrarmos na esteira comum de buscarmos, em decorrência de uma petição, um recurso que é incabível, por força do artigo 896, parágrafo 1º, ou mesmo embargos à execução, por força do artigo 884, nós bem sabemos que esses embargos teriam a restrição imposta pelo parágrafo 1º do próprio artigo 884. De sorte que, como se configura, e eu estou apenas sustentando em relação à posição da eminente relatora, se configura um direito líquido e certo, e esse direito líquido e certo consiste, em última instância, na circunstância de a própria autoridade coatora valer-se de forma expressa dos artigos 133 e 135 do CPC de 2015, que faz menção expressa à desconsideração da personalidade jurídica, fazendo menção a esse procedimento, todavia não dá efetividade a esse procedimento. Porquanto, destaco, porquanto não suspende o processo, não instaura o procedimento e não respeita o prazo para manifestação da parte, tal como previsto no CPC de 2015. São essas ponderações, senhor presidente, que eu faço com todo respeito, com todo encantamento que eu tenho por essa corte.
surpreendido, porque eu pensei que nós iríamos adentrar no próprio mérito, mas eu efetivamente faço essa sustentação em decorrência do voto da eminente relatora. Assim manifesto, senhor presidente, com todas as homenagens a essa corte. Está bem. Nobre ministra relatora. Senhor presidente, o meu voto é um voto que tem 33 páginas, e eu proferi aqui de uma forma bastante sucinta, e o Dr. Carlos Alberto Reis de Paula, profissional zeloso que trouxe memoriais que me permitiram também reanalisar o voto proferido. Eu submeto a Vossa Excelência, senhor presidente, acrescido agora dos argumentos que o doutor Carlos Alberto traz da tribuna. Vossa Excelência está mantendo o voto. Mantenho meu voto e pediria a Vossa Excelência, esse processo é um processo que precisaria do pronunciamento oral do Ministério Público do Trabalho, caso o Ministério Público do Trabalho se Mas o exponha Ministério a fazer Público do Trabalho esclarecimento. decide se profere o É parecer. só a faculdade? Até agora né? não pediu. Indago se há alguma divergência. Senhor presidente, eu vou Pois não, pedir ministro, vista e peço notas taquigráficas. Está bem. Então, o julgamento desse feito fica adiado em razão do pedido de vista regimental formulado pelo nobre ministro Alexandre Agra, a quem a Secretaria encaminhará notas degravadas. Peço que encaminhe as notas degravadas também para mim, contemplando a sustentação oral. Senhor presidente, eu também as peço. Aí a nobre ministra relatora, isso. contemplando a sustentação oral. Senhor presidente. Muito obrigado, senhor. Senhor presidente, pela ordem, apenas... Já está suspenso o está julgamento. suspenso, né? Eu expedi em razão porque- da vista regimental. Ok, Tá apenas para, se necessário, parecer que fosse remetido, mas está suspenso. Apregou isso próximo. Tem mais um retorno de vista. Esse aqui é da relatora, a nobre ministra Malma, que tem vista regimental, o nobre ministro Alexandre Agra. Apregou isso. Retorno de vista regimental concedido à excelentíssima senhora ministra Delaide Miranda Arantes, processo RO 80.408, dígito 82, de 2016, em que é relatora a excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma. Excelentíssimos senhores ministros, relatora e ministro Alexandre Agra Belmonte votaram no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Não participou do início do julgamento, excelentíssimo senhor ministro Brito Pereira, e houve sustentação oral. Eu me declaro habilitado a proferir voto nesse feito. Concedo a palavra à nobre ministra Delaide, que traz a vista regimental. Senhor presidente, eu pedi vista regimental em razão do ponto alusivo ao reconhecimento do vínculo de emprego para quem elabora em cartório, envolver a situação que merecia um exame mais aprofundado, de forma a possibilitar a prolação do meu voto de uma forma mais segura. Eu recebi memoriais dos nobres advogados e a conclusão adotada no processo matriz acerca da essência da relação de emprego, em virtude da não configuração de 2 dos requisitos previstos no artigo 3º da CLT, quais sejam a subordinação jurídica e a onerosidade, somente poderia levar ao reconhecimento de violação de lei com o vedado exame de fatos e provas. A questão como posta realmente atrai o óbice da súmula 410. E melhor examinando, senhor presidente, com a devida vênia da nobre advogada, eu estou acompanhando o voto da relatora. Acompanha a nobre ministra relatora, que conhece e nega provimento. Indago se há alguma divergência. Já houve sustentação, né? Tá bem. Então, não havendo divergência, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pela nobre ministra relatora, Maria Helena Malma. Apregou esse próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 6.049, dígito 59, de 2016, em que são partes Neida, Isabeque, Felício
e VBTU Transportes e Serviços LTDA, impedido o excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Corrêa. Tem a palavra o nobre ministro relator. Senhor presidente, trata-se de uma situação mais ou menos semelhante àquele processo que eu pedi vista. Trata-se de recurso ordinário, mandado de segurança, em que se questiona o ato judicial que determinou a reunião de processo de execução e de conhecimento em trâmite na vara e o bloqueio de quantia substancial em conta corrente da impetrante. Então, o mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato da juíza do trabalho substituta da primeira vara do trabalho de Campinas, que declarou a reclamação trabalhista número 160/97/2011 como piloto das demais execuções contra as empresas do Grupo Econômico VBTU Transporte Serviços Limitadas, Zonicamp Transporte Coletivo Limitada e Expresso Campbus Limitada, concessionárias de transporte público coletivo de Campinas. E determinou, então, a reunião de todos os processos em trâmite na vara em fase de conhecimento e de execução, movidos contra essas empresas, e também a desconsideração da personalidade jurídica, o arresto cautelar de bens dos sócios e ou empresas incluídas no polo passivo para a garantia da execução piloto e dos demais processos, então, reunidos. De início, afirma-se o cabimento do mandado de segurança para corrigir excesso emanado de ato de autoridade, situação excepcional que justifica a inaplicabilidade da diretriz da OJ 92 desta egrégia subseção. Efetivamente, ainda que se possa cogitar da existência de recurso próprio, o caso subjúdice revela particularidades que justificam a impetração do mandado de segurança, ante a eficácia da medida para adequar conduta jurisdicional que incorre em manifesto abuso de autoridade. Mas o fato é que a liminar ela foi parcialmente deferida e confirmada no acórdão recorrido que determinou, naquela ocasião, a liberação da quantia de R$ 595 mil, bloqueado em conta corrente da impetrante, relativa às ações que ainda não haviam sido sentenciadas, excluindo-as, então, da reunião de processos. A meu ver, corrigidos a ilegalidade e o abuso de poder, a reunião de processos em fase de conhecimento que já tiveram sentença, bem como os que já se encontram em fase de liquidação, aí sim eles podem se inserir no âmbito do poder discricionário do juiz, respaldado, inclusive, pela disposição expressa do artigo 842 da CLT, que permite a reunião de processos, inexistindo, então, no caso, direito líquido e certo a ser oposto contra a determinação nesse aspecto. A ilegalidade, me parece, consistia tão somente em reunir processos com base numa situação jurídica ainda não definida. Se, ao contrário, a situação jurídica já se encontra definida pela prolação da sentença, dando um norte, uma diretriz, ou seja, a fundamentação da razão pela qual aqueles valores foram bloqueados, isso aí, então, já comporta recurso próprio, não sendo o mandado de segurança a via processual adequada. Vai se discutir, então, no recurso que couber dessa decisão. Da mesma forma, também a decisão que determina a desconsideração da personalidade jurídica das empresas, ora executadas, para atingir bens de seus sócios, comporta a insurgência por meio jurídico próprio, escapando da via processual eleita aqui, o mandado de segurança. Então, no meu entender, senhor presidente, penso que o excesso, o abuso de poder já foi corrigido, já foram excluídas aqueles processos não sentenciados, a reunião de processos é poder discricionário do juiz, uma vez justificado, de acordo com o artigo 842 da CLT. Não vejo aqui nenhuma prova que demonstre que esses processos não pudessem ser reunidos, e esse bloqueio ele ficou, então, restrito às ações já sentenciadas e às em execução, com base em fundamentos apresentados e que foram, inclusive, revistos, reexaminados
pelo segundo grau. Agora, de qualquer maneira, da decisão nesse processo piloto e da reunião, né, nos demais processos, cabe recurso ordinário, e nesse recurso ordinário é que me parece que essa questão deva ser discutida antes de qualquer medida extrema ou excepcional. Por tais razões, senhor presidente, eu, em síntese... Desculpa. Eu, em síntese, nego provimento ao recurso. Então, a questão é só em torno dos feitos na fase de execução, né? Doutor Fábio. Excelência, pela impetrante recorrente, eu peço a palavra com procuração nos autos. Tem a palavra, Vossa Excelência. Excelência, o ministro relator bem esclareceu algumas questões com relação ao processo, ao mandado de segurança que vem a julgamento e que estamos apresentando um recurso. Porém, o único objetivo do recurso e, sobretudo, do mandado de segurança não é rediscutir a questão da reunião processual ou tão somente a abusividade da questão da reunião do processo e de serem efetuados os bloqueios. Existe na verdade, a questão própria é os requisitos do arresto cautelar que não foram preenchidos. As empresas que tiveram os processos reunidos, na verdade, não são empresas insolventes, não estão com a intenção de ocultar patrimônio, muito pelo contrário. A determinação de bloqueio feito no arresto conseguiu fazer uma penhora muito superior ao valor que foi obtido, o que demonstra que as empresas estão, né, solventes e têm condição de arcar com as execuções, sobretudo pelo fato de que estão apresentando recurso, pagando custas, cumprindo o acordo, e isso a decisão recorrida, inclusive, fez constar de forma clara de que as empresas estão cumprindo com os acordos e estão cumprindo com as determinações judiciais e apresentando recurso. Então, não é somente a questão da reunião dos fatos ou da abusividade, né, desse plano, né, que obviamente foi alvo de recurso próprio, então, por isso, a gente não poderia ser trazido novamente no mandado de segurança, já que tem um recurso próprio que foi proposto. A questão é o bloqueio feito na conta de uma sócia de uma das empresas que está respondendo na totalidade da execução daquelas concessionárias. Ou seja, a abusividade é de ter sido penhorada e de estar respondendo com seus bens, né, exclusivamente, ela única sócia de uma das empresas com seus bens, num arresto que, na verdade, foi feito de forma irregular e ilegal, porque não há os requisitos próprios para a sua ordenação. Então, a impetrante conseguiu a liberação de parte dessa verba no mandado de segurança, na ação própria, e os motivos pelas quais ela conseguiu a liberação são os mesmos pelos quais deve o recurso ser provido, porque não há insolvência e o arresto, obviamente, foi irregular. Então, o que se pretende é a liberação, porque as empresas dessa sócia, inclusive, têm bens e têm se apresentado em todas as reclamações trabalhistas, demonstrando que é uma empresa solvente, uma empresa regular. Os filhos dela, que são sócios também, tiveram as contas bloqueadas, então, e com valores que atingiram 3.889.000, de modo que não está comprovada em nenhum plano a insolvência ou a ocultação das empresas nesse plano, de modo que o arresto se torna irregular. Então, o ataque vem diretamente ao bloqueio, que fere direito líquido e certo da impetrante, de ter o devido processo legal e a ampla defesa em processo, né, bem como o contraditório. Por isso, data vênia ao voto do eminente relator, pugna pelo provimento do recurso. Eminente relator. Senhor presidente. Aí é um outro viés. Sim, mas são várias as questões. Isso está muito bem relatado. Eu poupei Vossas Excelências da leitura da decisão proferida pelo regional. O regional chama atenção para o fato de que são várias as empresas onde se discute se elas são solventes ou insolventes, se tem ou não tem patrimônio, e aí pega os processos um a um e vai relatando o que aconteceu com eles, inclusive
um bloqueio de um processo que estaria arquivado, etc. e tal, e justifica. E chega, finalmente, à conclusão de que houve abuso, excesso de poder em relação apenas a determinados processos e liberou 595 mil. Mas, enfim, senhor presidente, é uma questão controversa, que eu não tenho elementos agora. Vossa Excelência está mantendo? Estou mantendo, senhor presidente. Eu indago a divergência. Senhor presidente. Por não, ministro Renato. Eu, respeitosamente, vou pedir licença à Sua Excelência, o relator, para ficar com vista regimental. Eu gostaria de examinar melhor essa questão da reunião dos processos e as consequências disso. Está bem. Proclamo que o julgamento desse feito fica adiado em razão do pedido de vista regimental formulado pelo nobre ministro Renato Paiva, a quem serão encaminhadas notas agravadas, inclusive da sustentação oral. E contemplando a sustentação oral. Pegou isso próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 381, dígito 68, de 2017, em que são partes David da Silva Moreira e Telefônica Brasil S.A. Tem a palavra o nobre ministro relator. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário e mandado de segurança, em que se discute quanto ao ato coator, consubstanciado em decisão que determina o sobrestamento de reclamação trabalhista, originária com fundamento em processo no Supremo com repercussão geral. A questão diz respeito à terceirização dos serviços de call center. Em consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal, agravo em recurso extraordinário número 791.932, verifica-se que a decisão monocrática do então relator, ministro Teori Zavascki, publicada no dia 26 de nove de 2014, determina o sobrestamento de todas as causas e execuções já iniciadas, independentemente da instância, que discutem a validade da terceirização da atividade de call center em concessionárias de telecomunicações, o que inclui empresas de telefonia e TV por assinatura. No caso concreto, o impetrante fora contratado pela primeira reclamada, OE Comércio e Serviços Limitada, para prestar serviços em call center, a segunda reclamada Vivo S.A., empresa operadora de telefonia, o que afasta, no meu entender, a alegada distinção. Ressalta-se que o próprio impetrante, na petição de mandado de segurança, se identifica como operador de telemarketing e que consta na decisão impugnada e na ata de audiência anterior à suspensão do processo, a superação, até a superação da fase instrutória processual. Então, ele se diz operador de telemarketing. Nesse contexto, não se constata, penso, a presença dos requisitos ensejadores da tutela provisória e mandado de segurança, uma vez que não se demonstra abusiva ou violadora do direito líquido e certo a decisão que determinou o sobrestamento do feito, em virtude da similitude da questão versada na ação principal e aquela tratada nos autos do processo ARE 791-932 do STF, que envolve tema de terceirização pelas concessionárias de serviço público de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço de telecomunicações, conforme previsão inserida no inciso 2 do artigo 94 da Lei número 9.427, de 1997, como a hipótese de atividade de call center. Por isso, eu conheço do recurso, senhor presidente, mas o desprovejo. Está desprovendo. Doutora Márcia. Conhece, perdão. Nega provimento. Nega provimento. Excelência. Então, nega provimento. Por enquanto, Excelência, como sou recorrida, eu vou apenas registrar a presença, mas o uso da palavra no caso de divergência. Por enquanto, registra a presença ilustre da doutora Márcia Maria Guimarães Souza e fica assegurado a palavra em caso de divergência. Indago se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto de Sua Excelência, o nobre ministro relator. Obrigada, Excelência. Apregou isso próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 7.152, dígito 72, de 2014, em que são partes Geraldo Gonçalves Pereira e Eletricidade e Serviços S.A. Tem a palavra o nobre ministro relator. Senhor presidente, serei singelo. Recurso ordinário em ação rescisória, ajuizada sob a égide da Lei 5.869, de 1973. Acordo coletivo, violação de lei não configurada, orientação jurisprudencial número 25 desta subseção. 2.
A ação rescisória ajuizada sob a égide da Lei 5.869, de 73, não admite pretensão de corte rescisório fundamentado em suposto vilipêndio à cláusula convencional, por se tratar de norma que não pode ser considerada disposição de lei ou dispositivo de lei para os efeitos do inciso 5º do artigo 485 do CPC, consoante remansosa jurisprudência sedimentada na OJ número 25 desta subseção. Conheço do recurso ordinário, mas o desprovejo. Nega parlamentar recurso ordinário. Doutor Estevão, Excelência, patrocina o recorrido. Sim, Excelência, com procuração nos autos, peço o uso da palavra. Está negando o provimento ao recurso. caso Vossa Excelência patrocina o recorrido. Sim, no caso Se de houver divergência, eu lhe concederia a palavra. Perfeito. Pode ser assim? Ok. Negócio fechado. Ok. Negócio fechado. Indago, portanto, se há alguma divergência. Isso é um negócio regimental, ministro Douglas. Artigo 190 do CPC, negócio processual. Negócio processual e regimental, né? Então, está bem. Não há divergência, dúvida. Então, proclamo que a decisão é conforme o voto do nobre ministro relator. A sessão conheceu e deu provimento, e no mérito negou-lhe provimento. Negou provimento ao recurso, à unanimidade, registrando a ilustre presença do doutor Estevão Gomes Souza Lima, que é patrocínio recolhido. Pregou-se o próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo ação rescisória 10.302, dígito 10 de 2016, em que são partes Carmen Maria Fortes Oliveira Cardoso e Larissa Soares Lemos de Souza. Tem a palavra a nobre ministra relatora. Senhor presidente, trata-se de ação rescisória, regência do Código de Processo Civil de 2015, preliminar suscitada em contestação, depósito prévio, não regulamento, concessão de benefícios da justiça gratuita. A autora declarou sua insuficiência econômica para arcar com as despesas processuais e requereu a concessão da gratuidade da justiça em conformidade com o artigo 99 do Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual é titular e foi deferido o benefício. Ressalte-se que é inoportuna a discussão acerca dos efeitos da Lei 13.467 de 2017, pois o requerimento de justiça gratuita é pretérito à entrada em vigor do aludido diploma e está em consonância com o artigo 836 da CLT, que remete à apreciação da ação rescisória à disciplina do Código de Processo Civil. Dispensa do recolhimento do depósito prévio para o juizamento de ação rescisória, de acordo com o artigo 968, parágrafo 1º do Código de Processo Civil de 2015. Rejeito a preliminar. Preliminar suscitada em contestação, impugnação ao valor da causa, a autora pretende desconstituir decisão proferida em outra ação rescisória e em ação cautelar acessória. Como nesta ação rescisória há acumulação de pedidos, o valor da causa deve representar a soma deles, isto de acordo com o artigo 292, inciso 6º do Código de Processo Civil de 2015. Atualizados monetariamente para fins do artigo 4º da Instrução Normativa 31 de 2007, deste colendo do Tribunal. Acolho, portanto, a impugnação ao valor da causa. Quanto à preliminar suscitada em contestação de inépcia da petição inicial, a inicial apresenta as causas de rescindibilidade que a autora elegeu como aptas a deflagrar o corte rescisório. Eu estou... Nesse quadro, rejeitando a preliminar. E, quanto à preliminar suscitada em contestação à ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, a ação rescisória está calcada em afronta à coisa julgada, violação de norma jurídica e erro de fato. A autora juntou a decisão rescindenda e a certidão de trânsito em julgado, os quais constituem documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia. Me refiro à orientação jurisprudencial 84, desta SDI 2, rejeito a preliminar.
A ação rescisória, decisão rescindenda proferida em ação rescisória, artigo 966, 4, 5 e 7 do Código de Processo Civil de 2015, ofensa à coisa julgada, violação de norma jurídica, erro de fato, não configuração. No que tange ao pedido de corte rescisório do acordo proferido em ação cautelar acessória, a ação rescisória matriz, não há que se falar em violação do artigo 5º, inciso 35 e 93, 9 da Constituição Federal, porque em face de sua natureza acessória, uma vez que presente o perigo da demora, a procedência do pedido na ação principal é bastante para a caracterização da fumaça do bom direito e autoriza a procedência da ação incidental, como se infere da orientação jurisprudencial 131 desta SDI 2. Ação rescisória improcedente. Senhor presidente, eu rejeito as preliminares suscitadas em contestação, alusivas ao depósito prévio, inépcia da inicial e pressuposto processual. Acolho a impugnação ao valor da causa formulada em contestação para fixá-lo no montante de R$ 3.573.590,78 e julgo improcedente a ação rescisória. Custas pela autora no importe de R$ 71.471,81, dispensado em razão do acolhimento da justiça gratuita e, da mesma forma, os honorários que fixo em 10%, igualmente isento. É o meu voto, senhor. Doutor Felipe. Senhor presidente, ao passo que saúdo Vossa Excelência e demais integrantes dessa egrégia subseção, requero apenas o registro da presença, salvo existência de divergência. Está bem, fica garantido como garantir a todos os advogados. Indago-se alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto de Sua Excelência, nobre ministra relatora, registrando a presença ilustre do doutor Felipe Montenegro Matos, que patrocina a ré. Apregou-se o próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 48, dígito 89, de 2017, em que são parte Sindicato dos Professores de Ensino Superior de Curitiba e Região Metropolitana e a Associação Paranaense de Cultura ABC e outro. Tem a palavra o nobre ministro relator. Senhor presidente, processo que me deu algum trabalho, como não poderia deixar de ser os processos da doutora Heloísa. A presença da doutora Heloísa é garantia. A presença da doutora Heloísa é garantia de bom debate? E como se não bastasse, como ex-adverso, doutor Ney. Então, garantia de bom debate. Senhor presidente, trata-se de um recurso ordinário em mandado de segurança, em que o ato coator questionado é consubstanciado em indeferimento de pedido de antecipação dos efeitos da tutela. É uma questão relativa à substituição de um plano de saúde empresarial. E discute-se, então, o direito líquido e certo que o impetrante teria de manter o plano de saúde anterior nos moldes anteriores. Bom, feito esse resumo, trata-se, então, agora, dissecando o caso, de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pelo Sindicato dos Professores de Ensino Superior de Curitiba e Região Metropolitana, objetivando o cassarato da 6ª Vara do Trabalho de Curitiba, nos autos de reclamação trabalhista, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela concernente ao restabelecimento do plano de saúde dos substituídos, como postulado em ação coletiva. A liminar foi indeferida e a segurança denegada pelo TRT da 9ª Região, ao fundamento de que a controvérsia pressupõe dilação probatória, a ser aferida no processo de conhecimento relativo aos autos originários da ação coletiva, procedimento, no entender daquela corte, incompatível com a disciplina do mandado de segurança. Eu, sinceramente, tenho dúvida se é reach ou right, então eu prefiro falar em mandado de segurança, apesar de sempre escrever ou mandamos ou coisa parecida como sinônimo. Muito bem. Efetivamente, verifica-se que toda a causa de pedir formulada na ação coletiva volta-se à demonstração de configuração de alteração unilateral
dos contratos de trabalho celebrados com os substituídos pelo sindicato impetrante, empregados em atividade. Há prejudicialidade quanto à extensão dos benefícios do plano de saúde e ao aumento de custo necessário à manutenção e utilização do plano. Alegações essas que não se viabilizam por meio de prova pré-constituída no presente mandamos. No pedido da ação coletiva, aliás, faz o autor impetrante expressa a remissão à necessidade de que seja produzida prova pericial a fim de demonstrar a prejudicialidade, a evidenciar a natureza essencialmente probatória da controvérsia. Se o próprio impetrante diz que a questão deve ser, logo lá no pedido, ao final, decidida por prova pericial, é porque não se sabe qual o valor. Se não se sabe qual o valor, como é que é possível, nesse caso, entender que o justo é isso, ou que o justo é aquilo, ou que deve ser mantida desta ou daquela outra maneira, ou, pior ainda, com essa questão da prova pericial, a admissão de que existe, na verdade, uma alteração à qual os próprios impetrantes ou impetrante deveria se submeter. Diante desse contexto, efetivamente, não há evidência de alteração contratual lesiva configurar o fumus boni iuris, inclusive porque a própria reclamada impetrada, ao proceder à substituição do plano de saúde, ela ofereceu aos seus empregados duas opções. Primeira, a permanência no plano com os novos valores de reajuste, ou então a transferência para outro plano com a área de cobertura reduzida. Ou seja, se fosse manter aquele valor, teria que reduzir a área de cobertura. Tampouco o periculum in mora ficou demonstrado, porquanto se manteve preservada a assistência médica por quaisquer das alternativas oferecidas. Assim, penso que essa questão demanda um debate, uma dilação probatória, e não há como se verificar uma prova inconteste do direito líquido e certo a ser oposto contra ato do juízo que nega o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ante a ausência dos requisitos necessários à sua concessão nos moldes do artigo 300 do CPC. Sabemos que essas questões de plano de saúde, independentemente de reajustamento ou coisa parecida, muitas vezes importam na alteração, até para se manter valor, na alteração da cobertura. Sabemos disso, né? Isso não é... para se manter, às vezes, uma determinada cobertura, tem que fazer um reajuste além da variação do INPC, seja lá qual for. Bom, enfim, eu penso que toda essa discussão não pode ser reduzida à manutenção do plano em mandado de segurança, porque isso pode importar em não ter o plano. Por tais razões, eu conheço, mas não provejo recurso, senhor presidente. Muito bem. A recorrente doutora Heloísa, que patrocina o sindicato dos professores, dê a palavra. A palavra, excelência, excelentíssimo ministro-presidente desta colenda SDI 2, excelentíssimo relator, demais ministros, ilustre representante do Ministério Público. Ainda conhecido, vem também aqui o simples do sindicato manifestar o porquê que entende pedir, se possível, uma revisão do nobre relator ou, pelos seus pares, uma discussão sobre o tema, porquê que entende cabível o mandado de segurança nessa questão. E assim o fez e ingressou com o mandado de segurança com fulcro na súmula 414, inciso 2. Ela é explícita, informando que, no caso de pedidos de tutela provisória, no caso como essa que foi deferida, caberia, então, o mandado de segurança, já que não há um outro recurso específico próprio. E entende que poderia, sim, ser concedida a tutela, já no processo principal, porque nós vemos que, nesse caso em específico, o periculum in mora é in re ipsa. Não se discute, e é indiscutível que, de fato, houve uma alteração no plano de saúde da Unimed. Era um plano que era feito com os professores, vinculado pela RE-APC. E essa questão não foi nem sequer discutida pelos próprios réus.
apresentou-se, tanto no processo principal como no próprio mandado de segurança, diversos documentos que demonstram o prejuízo desse plano. E é bom ressalvar que não foi um reajuste no plano de saúde, foi, na verdade, a rescisão contratual que fez a APC com a Unimed de um plano de saúde que estava vigente há mais de 15 anos. Está nos autos, as folhas 161 a 182, nesses autos do mandado de segurança, o contrato originário firmado com a APC e a Unimed, pelo qual se vinculavam os professores, que foi firmado em 1999, vigente até, então, 2016. E qual é a grande diferença? Não são os valores por si próprios, são realmente a diferença nos próprios planos de saúde. Naquele plano originário, havia a possibilidade de quatro formas de adesão pelo professor: enfermaria, apartamento, enfermaria com plano de obstetrícia e apartamento com plano de obstetrícia. Por isso, os valores eram diferentes. O novo plano, que passou a ser vigente em 2016, retirou todas essas opções. Só poderia ter enfermaria com obstetrícia ou apartamento com obstetrícia. E a gente sabe que a parte de obstetrícia é uma parte que onera ainda mais os planos de saúde. Só que ainda havia mais. No plano originário, as folhas 183, aparece um módulo opcional, que era de atendimento obstétrico, e as folhas 185, outro módulo opcional, que seria do transporte aéreo. Nada disso é possível através do novo plano firmado. E o novo plano firmado também aparece, e isso está indubitável, as folhas 190 do mandado de segurança, que aparece que só existem esses dois tipos de planos novos agora, com obstetrícia. E ainda as folhas 190, as folhas 191, melhor, apresenta o documento que as novas regras serão aplicadas a partir do dia 1º de outubro. Então, as folhas 194 do mandado de segurança, a gente vê que tem um documento do próprio Grupo Marista informando, no quesito 14, que se o colaborador não puder dispor de recursos financeiros para permanecer na Unimed, que tem uma abrangência nacional, ele poderia aderir a um novo plano, que seria a Clinipan. Só que a Clinipan é um convênio de saúde que atende apenas Curitiba e região metropolitana. Então, ainda que se deslocasse poucos quilômetros e fosse até Ponta Grossa, não seria mais atendido pelo plano de saúde. Então, ainda vemos as folhas 204, que está em conteste, não foi de forma alguma impugnado por nenhuma das RES a demonstração, a diferença de valores do plano do Unimed do ano de 1999, firmado em 99, e do novo plano de saúde, que é uma diferença bem razoável. Então, há todos os documentos necessários para se perceber, num próprio mandado de segurança, que seria possível, sim, no processo originário, se conceder essa tutela antecipada, que é possível, sim, vislumbrar que os professores foram prejudicados. Entende aqui a recorrente que aplicaria-se aqui a questão da súmula 51, também o artigo 468 da CLT anterior, e que a concessão da tutela estaria em conformidade com o artigo 300 do novo Código de Processo Civil. E assim o faz ainda para demonstrar como foi incoerente a Justiça do Trabalho do Paraná, porque a mesma ação foi proposta pelos professores inativos, aposentados e pensionistas. E esses professores, no processo principal, conseguiram uma tutela. E essa tutela foi mantida pelo regional. E a reclamada também entrou com mandado de segurança para tentar modificar essa ação. Esse processo, inclusive, está na relatoria do ministro Douglas, é o RO 2579, dígito 85 de 2016, 590000. E o que entende, numa época de uniformização de jurisprudência, é inadmissível que possamos haver sobre a mesma situação, no mesmo tribunal, com as mesmas partes, e nesse caso apenas com a ressalva de que as partes que foram tuteladas, receber a tutela antecipada, são os professores aposentados, e vem aqui hoje pleitear, são os professores da ativa, é inadmissível decisões tão discrepantes uma das outras. Entendendo, portanto, que existem elementos no próprio mandado de segurança, ainda que se vá discutir posteriormente, no processo principal, a necessidade ou não, a licitude ou não dessa alteração pactual que foi feita entre Unimed e APC, ainda que assim se discuta no processo principal, caberia a tutela antecipada neste caso.
e ainda invoca aqui o disposto e constante também nos autos do mandado de segurança do artigo 17 da Resolução 195 do ANS, e que o parágrafo único estipula: os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, que é o caso dos autos, somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias. A APC e a Unimed informaram em... minuto, doutora. Informaram em 16 de setembro de 2016 a rescisão contratual, dizendo que os professores deveriam, em 1º de outubro, adotar um novo procedimento ou migrarem para um plano inferior, que seria a Clinipam. Então, é com essas palavras, entendendo possível o mandado de segurança, entendendo possível a tutela antecipada, é que vem pedir a revisão do voto relator ou a consideração pelos seus pares. Muito obrigada. Doutor Ney, aguarda o encaminhamento. Se houver divergência, Vossa Excelência tem garantia. Ministro relator, está mantendo o voto? Mantenho, senhor presidente. Indago se há alguma divergência. Ministro Douglas. Senhor presidente, eu sou relator de um caso semelhante envolvendo os trabalhadores aposentados. Seria conveniente que o doutor Ney se pronunciasse até mesmo em face do indicativo de pedido de vista regimental. A Vossa Excelência pretende pedir. Então, doutor Ney tem a palavra, a Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, senhora representante do Ministério Público, quero inicialmente, presidente, registrar a honra que tenho de falar perante esta respeitosa sessão na presidência de Vossa Excelência. O direito existe ou não existe, mas existindo pode depender de provas em dilações e então é incerto e ilíquido. Comentários à Constituição de 1946, na segunda edição de 1953, volume 4, páginas 368 e 370, da obra de Pontes de Miranda. Senhores ministros, a controvérsia, de fato, gira em torno de tutela indeferida na 6ª Vara do Trabalho de Curitiba. Contra essa decisão, o recorrente tirou, então, a ação de pedir mandado de segurança perante o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. A liminar foi indeferida e a segurança foi denegada. O acórdão recorrido é expresso no sentido de que a segurança foi denegada por ausência de direito líquido e certo. Portanto, senhores ministros, com profundo respeito que tenho pelos professores, porque professor também sou há mais de 30 anos, mas a questão aqui não é se discutir a ação principal que corre perante a 6ª Vara do Trabalho em Curitiba. Aqui o que se discute em recurso ordinário e mandado de segurança é apenas e tão somente aquilo que foi decidido no acórdão recorrido. E o acórdão recorrido, toda a sua fundamentação é em torno da inexistência de direito líquido e certo. Essa expressão direito líquido e certo, senhores ministros, sempre perturbou a doutrina e os tribunais. Mas, pelo menos desde 1936, no mandado de segurança 333, perante o Supremo Tribunal Federal, em que foi relator o ministro Costa Manso, ficou assentado de que o fato é que o peticionário deve tornar certo e incontestável para obter mandado de segurança. O que significa dizer que o direito pode existir, mas ele não é tutelável pela via estreita do mandado de segurança. Assim também a doutrina, Manuel Antônio Teixeira Filho, e gostaria, senhor presidente, de citar um trecho de um antigo ministro desta corte, o ministro Coquejo Costa, quando diz: direito líquido e certo é o direito vinculado a fatos e situações comprovados de plano, não a posteriori. A prova é pré-constituída. Aqui, neste mandado de segurança, não houve a comprovação dos fatos alegados pelo recorrente.
O que existe de prova documental são panfletos que não têm, evidentemente, nenhuma possibilidade de sustentar a exigência de prova, e alguns contra-cheques. Tanto isto é verdade, senhores ministros, que, por ocasião do indeferimento da liminar, o voto condutor do acórdão disse textualmente, peço licença para ler, extinto o contrato e celebrado outro em seu lugar, deveria ao menos ter sido juntado um novo plano de saúde. Foi acostado apenas panfleto com perguntas e respostas e alguns valores a esse respeito que teriam sido confeccionados pelo Grupo Marista. Verifica-se que não se pode extrair delas o pagamento a maior por parte dos substituídos com referência aos custos de manutenção. E termina, na forma questionada no mandado de segurança, e porque se restringe à questão documental, é que a liminar foi indeferida e depois, na decisão do mérito, consta textualmente: o direito ilíquido e certo não se encontra provado nos presentes autos inequivocamente, por meio dos documentos juntados, sejam recibos salariais ou panfletos. Portanto, senhor presidente, o acordo está absolutamente correto, porque se cingiu a examinar a existência de direito líquido e certo, ou seja, a prova pré-constituída, porque o mandado de segurança é um processo de documentos. E se há necessidade de comprovação dos fatos, isso deve ser feito na via ordinária. O eminente ministro relator foi adiante, examinou a questão ainda com maior profundidade. Portanto, eu, absolutamente satisfeito com o fundamento da decisão de Sua Excelência, o eminente ministro relator, agregaria de que trata-se de uma questão de natureza técnica, a existência ou não de direito líquido e certo a ser tutelado pela via estreita, pela via absolutamente estreita do mandado de segurança. Se direito existe e pode existir, ele deve ser discutido nas vias ordinárias. Quanto ao fato relevante de que há outro processo da relatoria do eminente ministro Douglas Alencar Rodrigues, de fato existe. Mas a tutela lá concedida não significa dizer que seja a forma correta de decidir. Pelo contrário, aquela tutela não deveria ter sido indeferida. E ela ainda pende de julgamento no recurso ordinário afeto à relatoria do ministro Douglas Alencar. Portanto, não há precedente absolutamente nenhum. As duas questões estão postas perante esta egrégia sessão. E mais, gostaria apenas para concluir de um fato que é relevante. E isto ficou discutido por ocasião, naquele caso, em correição parcial e depois em agravo regimental, ficou registrado na sessão em que se julgou agravo regimental, em que participou o presidente, o eminente ministro vice-presidente, de que há, inclusive, uma questão difícil, que é o cumprimento de uma decisão que concede tutela. Porque a decisão é compartilhada entre a recorrida, entre o recorrido e a Unimed. E a Unimed não está vinculada a este processo. A Unimed tem não um está minuto, doutor. Pois não, presidente, eu concluo. Não está obrigada a cumprir qualquer decisão nesse sentido. Portanto, apenas reafirmando a inexistência de direito líquido e certo para ser tutelado pela via do mandado de segurança, eu peço a vossas excelências, senhores ministros, que acompanhem o voto bem lançado e que se estendeu em profundidade do eminente ministro relator, ministro Alexandre Agar Belmonte. Muito obrigado, senhor presidente. Peço autorização para aguardar o julgamento sentado. Está bem, doutor Ney. Fique à vontade. A doutora Heloísa também, se desejar. O ministro Douglas sinalizou com a hipótese de pedir vista regimental. Vossa Excelência vai pedir vista? Senhor presidente, cumprimentando os dois advogados pelas belíssimas sustentações e requerendo notas taquigráficas, eu, de fato, solicito vista regimental. Está bem. Então, senhor presidente, todos os ministros aguardam. Sim. Vossa Excelência aguarda. Então, proclamo que esse feito fica com seu julgamento adiado
em razão do pedido de vista regimental formulado pelo nobre ministro Douglas Alencar Rodrigues, a quem serão encaminhadas notas degravadas contemplando as sustentações orais. Ministro Alexandre. Senhor presidente, obrigado. Se o ministro Douglas poderia me informar o número desse outro processo que eu desconhecia. Ou advogado, talvez. Senhor presidente, está nas notas. A doutora Heloísa declinou o número. Está nas notas. Sim, então Vossa Excelência, eu peço notas, então. A Secretaria encaminhará notas também ao nobre ministro, Alexandre Agra. Senhor presidente, eu também peço notas. A ministra Adelaide Miranda Arantes. Alguém mais? Está bem. Então, assim se decide por enquanto. Vamos, agora olhei aqui, já vai chegando às 11 horas, vamos fazer um intervalo de 5 minutos? Pode ser assim, ministro Renato? Autorizado, portanto, está suspensa por 5 minutos, prorrogada a sessão. Logo voltamos. Declaro reaberta a sessão da subseção de dissídios individuais 2. Cumprimento a doutora Lucinéia Alves Ocampos, Procurador-Geral do Trabalho, senhores ministros, senhores advogados, senhores servidores. Vamos prosseguir com o processo de preferência. O próximo estou impedido, né? Estou impedido no próximo processo. Eu passo a presidência ao ministro Lélio. Obrigado, ministro Renato. Apregou-se. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo AGRO 336, de 64 de 2017, em que são partes Tagide, administradora de consórcios LTDA e Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Lojistas do município de Belém, impedido, excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva. Tem a palavra a ilustre relatora, ministra Adelaide. Senhor presidente, trata-se de agravo, indeferimento de tutela de urgência, recurso ordinário em agravo regimental e mandado de segurança, ação trabalhista em fase de conhecimento, tutela antecipada deferida antes da prolação da sentença, súmula 414-2 do TST e bloqueio prévio de valores via Bacenjude. Reconhecimento do cabimento de mandado de segurança contra a decisão em tutela provisória concedida antes da sentença, consoante a referida súmula 414-2 do TST, constatação de que o bloqueio de valores determinado em antecipação de tutela efetuada antes da prolação da sentença se deu em valor muito superior ao conferido à ação trabalhista. Necessidade de alterar a compreensão adotada em sede de tutela de urgência a fim de liberar o excesso de constrição. Eu conheço do agravo e, no mérito do provimento, para conceder efeito suspensivo ao recurso ordinário e mandado de segurança, apenas a fim de que seja liberado o excesso de execução nos autos da reclamação trabalhista 17.42.24/2016, no valor de R$ 3.552.444,88 Oficie-se com urgência ao presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e ao juiz titular da 7ª Vara do Trabalho de Belém, encaminhando-lhes cópias deste acórdão. É o meu voto, senhor presidente. Doutor Maurício, o voto da eminente relatora é no sentido da segurança para liberar o valor excedente. Senhor presidente, quer fazer uso da palavra? Pelo agravante, se puder fazer uso da palavra com procuração nos autos. Tem a palavra pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhores ministros, o voto da eminente ministra relatora vai ao encontro do que é sustentado e defendido pela agravante, inclusive no seu agravo regimental. O que se pondera é uma extensão maior desse deferimento da tutela de urgência. De fato, houve um excesso de penhora, mas o que a agravante sustenta é de que ela é parte legítima para figurar no polo passivo da presente reclamação. Felizmente, já foi reconhecido o excesso da penhora, já foi deferida a tutela de urgência para desbloquear uma parte. Mas, mesmo assim, a outra parte excedente também viola direito líquido e certo da hora agravante. A reclamação trabalhista foi proposta pelo sindicato em face da empresa Iamada.
houve um pedido do sindicato de desconsideração da personalidade jurídica, mas o juízo de primeiro grau foi além. Além de desconsiderar a personalidade jurídica, incluiu no polo passivo uma série de empresas, entre elas Agravante, apenas pelo simples fato de haver uma identidade de sócios. Ou seja, decisão contrária àquela decisão que a Egrégia SDI1 já tomou no processo Amadeus, relator ministro João Ares Dallazen, em que a mera identidade de sócios não é suficiente para configurar um grupo econômico, e também contrário ao próprio texto da reforma trabalhista da Lei 13.467 de 2017, que alterou o artigo 2º da CLT. E ainda tem mais um agravante, é que no presente caso, a empresa Tagid, ora agravante, ela é administradora de consórcios. E por essa razão, em face do que é preconizado, inclusive no artigo 5º da Lei 11.495 de 2008, salvo engano, os bens da empresa consorciada, o crédito sequer é dela. Ela não é proprietária, detentora daqueles créditos, mas sim os consorciados. Então, em razão dessa peculiaridade, é que não poderia ter sido incluída a empresa Tagid no polo passivo, e mesmo se fosse incluída, não poderia ter sofrido bloqueio algum. Portanto, o que pondera a hora agravante é a extensão do provimento que está sendo concedido pela eminente ministra relatora, em razão dessas considerações. Ministra Adelaide. Senhor presidente, eu vou manter o meu voto e apenas acrescento que existe não só esse processo da Tagid, mas, inclusive, outros processos em que eu sou relatora, em que se discute a formação de grupo econômico, envolvendo não só a Tagid, mas diversas outras empresas, e com o indicativo de fraude em transferência de bens. Então, eu considero que é prudente manter a decisão que foi proferida no regional e apenas o excesso de penhora devolver à empresa pelos fundamentos que eu trouxe no meu voto e que aqui, por uma questão de tempo, eu apenas expus resumidamente. E o doutor Maurício Corrêa da Veiga bem expôs aí da tribuna, eu mantenho o meu voto e coloco para vossas excelências. Consulto se há divergência. Ministro Alexandre. Eu estou aqui com uma fundada, creio eu, dúvida. Eu entendi que o que se pedia era apenas a liberação do excesso, o que já ocorreu. Mas o doutor advogado está alegando na tribuna questões como parte legítima, etc., que me parece que não é objeto do requerimento feito. Ministra Adelaide tem condições de esclarecer? Tá. Só para a gente ganhar tempo, eu fico com vista em mesa e já esclareço. Senhor presidente. Ministro Douglas, que faz... De maneira também breve, talvez no sentido de colaborar com o debate, a eminente relatora está votando no sentido de prover o agravo contra a decisão monocrática por ela proferida, na qual havia indeferido a pretensão de tutela cautelar incidente para dar efeito suspensivo ativo, liberando o excesso de execução no importe de R$3.552.000 e alguns reais e centavos. Sua Excelência está atendendo a pretensão deduzida pelo agravante, salvo melhor juízo. E, se não estou enganado, o ilustre advogado avançou em questões de mérito do recurso ordinário, que talvez não, seguramente não é o instante processual oportuno para se discutir o mérito do mandado de segurança, mas apenas a pretensão de tutela provisória cautelar que foi acolhida pela eminente relatora. Ministra Adelaide, senhores ministros, eu abri aqui a petição do agravo regimental e o item 3, conclusão, lê-se
da seguinte maneira. Ante o exposto, espera-se que essa excelentíssima relatora exerça o juízo de retratação acerca da decisão que negou o segmento da tutela cautelar para dar efeito suspensivo ao recurso ordinário e mandado de segurança. Caso contrário, requer seja esse recurso encaminhado à SDI 2 para que se dê provimento ao mesmo, a fim de seja reformado o despacho proferido nos autos, no sentido de conhecer da medida cautelar incidental e mandado de segurança, concedendo efeito suspensivo ao recurso ordinário, a fim de que seja liberado o excesso de execução nos autos da reclamação trabalhista número tal, no valor de R$ 3.552.444,88. É exatamente a conclusão do voto da eminente relatora, não é isso? Então, está esclarecida a minha dúvida, eu acompanho a doutora relatora. Consulto se há alguma divergência. Não havendo, assim se decide. A unanimidade, devolvo a presidência ao ilustre ministro Renato de Lacerda Paiva. Obrigado, ministro Lélio. Vamos prosseguir com o pregão. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malmo, processo ED-RO 622.700, dígito 26, de 2006, em que são parte Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas de Foz do Iguaçu e Furnas Centrais Elétricas S.A. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia. Palavra à relatora. Senhor presidente, senhores ministros, Vossas Excelências receberam um voto propondo acolher os embargos de declaração para prestar esclarecimento sem considerar efeito modificativo ao julgado. Bom, mas antes disso, questão antecedente, eu tenho que colocar esta questão para a SDI. É uma questão bastante delicada. Como é que começa? Nós temos o processo matriz. De que trata o processo matriz? O processo matriz trata de uma ação de cumprimento, em que determina o cumprimento de cláusula normativa do dissídio coletivo, que assegura diferenças do IPC de junho de 87 do Plano Bressa. Então, essa é a condenação no processo matriz. O que nós tivemos? Ação rescisória 1. Ação rescisória 1, em que é autor Furnas, que era exatamente qual era o objeto? Desconstituição da decisão condenatória, que condenou essas diferenças salariais. Esta decisão, essa ação foi julgada procedente no TRT, a ação de Furnas julgada procedente no TRT e reformada pela SDI 2, relator, ministro Luciano. Julga improcedente a rescisória com base no enunciado 298, a ausência de pré-questionamento, porque o que se discutia, qual é o fundamento colocado, o posto era de que teria havido pagamento dessas diferenças. E isso acontece em 2 de maio de 2000. Eu só estou fazendo uma regressão no tempo para a gente tentar para que as Vossas Excelências consigam se situar. Essa decisão, o que Furnas faz? Furnas recorre para o Supremo Tribunal Federal, que não entra no mérito do recurso extraordinário, porque entende que foi uma questão processual examinada pelo TST. Então, não chega a examinar a constitucionalidade das diferenças do Plano Bressa. Bom, o processo vai para a execução. Aí que vem a ação rescisória 2, porque essa ação rescisória 1 está decidida. Ação rescisória 2. Diante da improcedência da rescisória 1, o que faz o juiz? O juiz determinou o prosseguimento da execução. Execução julgou por artigos em 17 de 12 de 2002. Em 7 de abril de 2003, Furnas ela pede a extinção da execução com base na antiga OJ 49 da SDI 2. Esse pedido foi acolhido em primeiro grau, em decisão que foi proferida em 15 de abril de 2003 e confirmada por maioria pelo regional. Segue-se que o sindicato, então, ingressa com a ação rescisória. Contrata a decisão que extinguiu, contra a decisão que extinguiu a execução. Ou seja, nós estamos aqui em fase de agravo de petição.
A ação rescisória é julgada procedente, ação rescisória agora do sindicato. E por que diz o TRT? Aqui há ofensa à coisa julgada. Então, por esse motivo, ele dá o corte rescisório. Em recurso ordinário, aqui para a nossa SDI, com fundamento na OJ 277, é reformada a decisão e julgada a rescisória improcedente. Ou seja, volta para aquela decisão de agravo de petição. Sindicato ingressa com recurso extraordinário que obstou o seguimento ao argumento de que a questão constitucional suscitada tinha correspondência com o tema 106 de repercussão geral. Aqui, esse é um despacho do ministro João Oreste Dallazen, de 21 de fevereiro de 2011, que, com a objetividade, sempre com a precisão do ministro Dallazen, discute-se especificamente a inexigibilidade do título judicial proferida em ação de cumprimento em face do disposto no artigo 884, parágrafo 5º da CLT, no tocante às diferenças salariais decorrentes da aplicação do IPC, de junho de 87. Sucede, no entanto, que excelso Supremo Tribunal Federal, na hipótese idêntica dos presentes autos, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário número 590-880. Bom, a vice-presidência determina o sobrestamento do feito. Posteriormente, julgada a questão, o tema 733, pelo Supremo, a vice-presidência, já isso em 2017, dá um novo enquadramento à questão do recurso extraordinário, entendendo, no caso, que seria o caso de aplicar o tema 733 e não o tema 106. O 733 é aquele processo de recurso extraordinário que foi julgado, que teve como relator o ministro Teori Zavascki, que é de maio de 2015. E aí, com base no julgamento do Supremo, no tema 733, a vice-presidência determina o retorno à sessão, né, ao órgão fracionário, para eventual juízo de retratação. Qual é a minha questão? Esse processo foi distribuído ao ministro Leverhagen e depois redistribuído para mim. Qual é a minha grande questão aqui que eu trago para Vossas Excelências para reflexão? Se entendermos que no caso aqui o tema é da repercussão no geral 733 em relação ao processo já examinado, eu tenho que fazer o juízo de retratação. Só que acontece uma outra minha dificuldade. Agora, na realidade, o que eu vejo que a decisão, tanto a rescindenda, né, como se examinou a questão da constitucionalidade do artigo 844, que é questão ainda dependente de exame no Supremo Tribunal Federal. A última sessão, pelo que eu acompanhei, aconteceu em 2016 e hoje está em empate, está com o ministro Lewandowski para o desempate. Ou seja, nós temos aqui 50%, né, de entender pela inconstitucionalidade ou pela constitucionalidade. E aí fica a questão, se fizermos a retratação de acordo com o que foi determinado pela vice-presidência, retratação ou não é essa a questão. Se examinarmos hoje, nós estamos também criando uma dificuldade no momento que houver o julgamento do tema 106. Então, por essas razões, eu coloco anteriormente a questão de examinar o julgamento dos embargos de declaração e se é caso de retratação ou não, essa questão aqui do enquadramento da correspondência dos temas. Para facilitar, eu vou sugerir o seguinte: como acabei de chegar à vice-presidência, apenas uma semana, esses temas são do meu interesse, o que eu vou propor é que a ministra relatora encaminhe no sentido de entender que há necessidade de se devolver o processo à vice-presidência. Eu peço vista regimental, vou examinar essa questão e aí trago uma solução, concordando com Sua Excelência, se for o caso, ou
abrindo uma divergência e trazendo a questão a debate. O que acha, senhor ministro? Está bom assim? Ministro Alexandre? Porque é uma questão bastante interessante aqui, saber qual coisa julgada prevalece. A OJ 277, desta mesma subseção, ela acaba não resolvendo a questão, porque, segundo ela, a coisa julgada produzida na primeira ação seria atípica, ou seja, estaria condicionada à decisão final no dissídio coletivo, decisão final essa que parece que ainda pende de julgamento. É isso que nós temos que ver. O grande problema é que houve o ajuizamento do dissídio coletivo, foi dada pelo TRT a diferença, com base nessa diferença houve a ação de cumprimento, pedindo essa diferença, porque não dependia do trânsito em julgado. Essa diferença... Não dependia. Houve trânsito julgado depois, não dependia do trânsito julgado, essa diferença foi deferida, esse processo chegou aqui ao TST, tudo muito bem. E aí, depois do trânsito em julgado, sobreveio a decisão no dissídio coletivo. Aí Furnas vai e pede, através de ação rescisória, que essa diferença seja desconsiderada em razão da superveniência da decisão do Supremo a respeito do assunto. Essa questão é debatida, a ação rescisória julgada improcedente, isso acaba vindo para o do TST, e o TST decide definitivamente que as diferenças daquela ação de cumprimento são devidas. Quando o sindicato, então, vai promover a execução dessas diferenças que foram consolidadas pelo TST e que ela considerou que aquela decisão do Supremo seria uma decisão que não influiria nessa daqui, o juiz, então, vai extinguir o processo. Aí, contra essa extinção do processo, é que o sindicato, então, ajuiza agora a ação rescisória por questão de natureza processual, ou seja, contra a coisa julgada processual. E é isso que nós estamos decidindo aqui agora. Olha que situação. Vossa Excelência não entende que isso seria o mérito do juízo de retratação? Porque o que nós estamos verificando se seria o caso de referendar o despacho da vice-presidência que remeteu para a SDI, porque há um tema de repercussão geral que ainda não foi decidido. Não é isso, ministra Amão? Exatamente. Eu vejo essa grande dificuldade em relação ao tema 106. Perfeito. Que trata especificamente sobre o artigo 884, parágrafo 5º, e que fundamenta a decisão que determinou a extinção da execução. Sim. Então, e foi por isso que o recurso extraordinário foi sobrestado pela vice-presidência, por esse enquadramento. É isso que, em termos... Então, na verdade, o ministro vice-presidente, o presidente da sessão, penso eu que tem que ter um exame anterior a CISA fazer a esse julgamento aqui. Sim, por isso que eu trouxe essa questão para cá, como questão anterior, antecedente ao próprio julgamento dos embargos. Sim. Eu até penso que não. Acho que a questão do plano Bresser ela não diz respeito propriamente a essa questão deste processo aqui. Mas, de qualquer maneira, eu acho que... Você aguardaria? Eu devolvo brevemente. Eu aguardo. Eu fiz essas considerações apenas, desculpa, talvez até para facilitar a compreensão da questão. Eu vou até pedir notas degravadas das considerações de Vossa Excelência. Podemos caminhar assim, senhores ministros? Então, após o voto da relatora, no sentido de se devolver os autos à vice-presidência, não é? Em razão da pendência do tema 106 de repercussão geral. Pediu vista regimental ao ministro Renato Paiva, com notas degravadas da manifestação do ministro Alexandre Agra,
E eu consigno a presença do Luiz Gustavo de Andrade. Bem, retornaremos depois examinar com bastante cuidado para nós evitarmos algum equívoco grave no julgamento. Assim se decide. Não havendo mais processo em condição de julgamento, eu agradeço a participação de todos, declaro encerrada a sessão.